Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Humanas Resiste. Dessa vez com a temática sobre as sociedades tradicionais, ou popularmente conhecidas como sociedades indígenas, os povos indígenas, ou seja, as populações que viviam aqui há milhares de anos anterior à chegada dos europeus, dos portugueses mais especificamente. Para chamarmos a nossa conversa inicial, gostaria de trazer uma canção que ficou muito famosa na voz de um dos maiores cantores de rock, MPB, que é o Renato Manfredini Jr., conhecido também como Renato Russo. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Essa história basicamente nos traz uma reflexão a respeito dos povos originários, das sociedades indígenas. Falar dos povos originários é também tentar entender o processo de contato, por exemplo, desses povos com o homem branco europeu. E se nós analisarmos esse contato, vamos perceber que foi um contato que iniciou uma guerra extremamente sangrenta, uma guerra entre dois mundos. O europeu, dito civilizado, e o povo que já habitava essa região que nós conhecemos hoje como Brasil. Quando o português ele chega no litoral aqui do que nós conhecemos hoje como Brasil, ele chega totalmente destituído de saúde, com algumas feridas, inúmeros problemas relacionados à própria sobrevivência do além-mar, né, da viagem transatlântica. E essas sociedades que habitavam aqui no momento na costa em que eles chegam ali, são sociedades que, na verdade, não vão promover um combate entre eles. O que os grupos indígenas faziam no momento desse contato, lá em aproximadamente 1500, era abrigar esses europeus que chegavam aqui extremamente debilitados. Eles acolhiam, abrigavam, ensinavam os europeus a caçar, a pescar, a sobreviver, ensinar, por exemplo, que determinadas frutas eram de consumo, poderiam ser consumidas. Como recompensa, os indígenas tiveram então a guerra, muito classificada posteriormente ao contato ali como uma guerra justa, porque os indígenas não queriam contato com o colonizador, não queriam aceitar, por exemplo, os dogmas do colonizador. E é uma questão muito complexa, justamente pelo sentido de pertencimento. Hoje nós temos, conceitualmente falando, nós temos um sentido de pertencimento muito ligado ao sentido de patriotismo, de nacionalidade, que é um conceito ocidental. As sociedades indígenas que viviam aqui, que habitavam esse território há milhares de anos com seus ancestrais, o sentido de pertencimento para eles estava mais ligado à natureza, aos rios, aos animais, enfim, a todo o aparato que permitia, portanto, a sobrevivência desses grupos, dessas sociedades que habitavam, já num nível complexo. Comparando, enfim, com o Estado europeu, eram sociedades incivilizadas, né? Alguns padres que vieram, alguns jesuítas, acusaram, por exemplo, essas sociedades de não conseguirem ter uma estrutura complexa baseada numa religião, num Estado, num líder, né, que eles diziam que esses povos não possuem nenhum rei, não possuem nenhuma fé e não possuem nenhuma lei. Inclusive, algumas justificativas vieram diminuindo os fonemas indígenas. Então, alguns grupos indígenas não conseguiam pronunciar, por exemplo, as consoantes F, R e L,
E aí os jesuítas começaram a associar que esses indígenas precisavam então do F, né, que significava fé, precisavam do cristianismo, precisavam do L, que significava a lei, a estrutura complexa do Estado, e precisavam de um rei, o rei de Portugal, enfim. Nós temos que prestar atenção que a história dos grupos, dos povos originários no Brasil é uma história sangrenta, em que o contato entre o branco europeu e o indígena trouxe diferentes problemas. Problemas dos quais, desde 1500, os grupos indígenas, as sociedades, os povos originários, eles vêm resistindo. Eles vêm, então, tentando sobreviver a todas as mazelas do mundo branco inserido nesse mundo indígena. Por isso, então, tratamos, por exemplo, essa ideia do confronto, da existência de guerras entre os dois mundos. São dois mundos em guerra, de 1500 até a atualidade. Vocês já viram, né? Então, nós vamos falar um pouco desse negócio de povos indígenas, né? Coisa que o antigo ministro, ainda bem que não é mais, não que as coisas não possam ficar piores com o atual, falava, né, de que essa ideia de povos indígenas é errado, né, que existe toda uma ideia de povo brasileiro. Esse é um assunto muito interessante que aborda a questão da identidade, que a Bruna vai falar um pouco. O que eu gostaria de falar bem rapidamente é como que o capital, dentre tudo que ele consegue destruir nas nossas vidas, consegue destruir tanto comunidades que existiam há muito tempo antes dele chegar. E essas comunidades são destruídas numa velocidade impressionante justamente pela ideia que se tem de que são atrasadas ou subdesenvolvidas porque não tem a tecnologia que o capital prega como sendo a melhor forma de viver. E aí a gente tem que entender um conceito muito importante que a geografia trata também, que é a ideia de territorialidade, né? Para algo se territorializar, ou seja, para que se forme uma sociedade, algumas coisas são desterritorializadas. Então, para que a sociedade brasileira desse certo, você precisou desterritorializar pessoas que já viviam aqui muito antes dessa ideia de sociedade brasileira, que no fim das contas é composta por as pessoas que viviam aqui, não é mesmo? Então o capital, da forma devastadora que ele gosta de fazer sempre, que é a única forma de sociabilidade que ele conhece, que é a violência, ele vai desterritorializar de forma muito violenta as comunidades tradicionais. Tradicionais no sentido de estarem aqui há mais tempo e de possuírem a sua identidade e cultura, que não é a mesma das chamadas sociedades modernas, que é um nome também que veio do capital. Tudo que aquilo que está envolvido com o sistema capitalista é moderno, né? Como se fosse moderna a escravidão, o genocídio, a violência e a fome, não é mesmo? Então, dessa forma violenta e completamente autoritária, o capital vem e dá conta de cometer atrocidades que são denunciadas há muito tempo por aqueles que resistem, mas que seguem constantemente ignoradas. Esse é um assunto que a gente precisa falar e é por isso que estamos aqui no nosso canal querendo mostrar que não só humanas precisa resistir, mas os povos indígenas também. Bom, e não dá para falar sobre a questão indígena sem falar sobre o direito à identidade cultural. Legalmente, os povos nativos têm direito à manutenção da sua identidade cultural. Mas o que é isso? As nossas identidades, ou seja, aquilo que nós somos individualmente, se forma por conta do meio em que nós estamos inseridos, por conta do coletivo em que nós estamos inseridos. Então eu, que não sou indígena, que vivo nessa sociedade que foi colonizada, que é eurocêntrica, que foi estruturada em cima de determinados valores, né, que criou determinadas concepções religiosas, aquilo que formou a minha identidade é mediado por tudo isso que eu citei, ou seja, é criado em cima de todos esses valores aí, que estão difundidos nessa sociedade em que eu vivo, e que eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e formou aquilo que eu acredito, as coisas que eu valorizo, aquilo que eu entendo que é correto, aquilo que eu entendo que é errado.
Tudo isso, ou seja, a cultura em que eu estou inserida, forma a minha identidade. Isso não é diferente com os povos nativos, isso não é diferente com os povos indígenas. Aquilo que eles são e os valores simbólicos que eles possuem estão relacionados com o meio que eles cresceram, com a religião que eles cresceram, com os valores que foram criados nesse meio. Eles não são povos que vivem à luz do capitalismo, eles não são povos que vivem à luz do eurocentrismo, não são povos que vivem à luz das perspectivas racistas e machistas que nós temos nessa sociedade. Ainda que eles estejam inseridos no mesmo território, a manutenção da cultura desses povos fez com que eles permanecessem com modos de vida que são diferentes dos nossos modos de vida. E aí há uma extrema discriminação com esses sujeitos que continuam inseridos e perpetuando o seu modo de ser, perpetuando a sua cultura e, por consequência, a sua identidade cultural. E aí, quando nós olhamos para esses povos e questionamos, ah, mas eles são indígenas mesmo? Ah, mas agora índio usa roupa? Ah, mas agora índio mora em casa? Ah, mas agora índio tem televisão? Nós estamos sendo absolutamente ignorantes. Por quê? As culturas, elas se transformam. É óbvio que esses povos mantiveram sua cultura originária, mas essa cultura foi se misturando das relações que eles estabeleceram no meio em que estão inseridos, ou seja, com a outra cultura próxima. E aí eles começam a sofrer transformações nessa cultura, o que não significa que eles não sejam mais indígenas, o que não significa que eles tenham perdido sua cultura, e mais ainda, o que não significa que eles não tenham direito da manutenção dos seus modos de vida originais, de usar suas línguas, de usar seus nomes próprios, de ter a proteção de seus territórios, porque o território, ele também é um espaço muito importante na formação da identidade. O que nós somos tem a ver com o território em que nós estamos inseridos. E não dá para olhar para os indígenas e descolar isso da realidade deles. Eles são povos que estão inseridos em meios muito mais naturais do que a gente, que desenvolvem relações com a natureza de existência que não são predatórias. Não é aquela coisa, o índio não derruba a árvore e o índio não caça. Lógico, os indígenas derrubam árvores, eles caçam, mas isso tudo à medida das necessidades da existência, com respeito ao meio natural, não com esse ímpeto capitalista de destruição da natureza, predatório, que vai simplesmente acabando com tudo à medida dos desejos. Há um respeito. E aí nós olhamos e falamos, esse povo é preguiçoso, esse povo não trabalha, esses indígenas não pensam em progresso, não querem sair daí dos seus territórios, se cair morando nessas casas, usando essas roupas velhas. Eles têm direito, isso está assegurado pela lei. Eu trago todas essas perspectivas aqui à luz de um autor que se chama Chiriboga. Ele é um jurista e tem um texto muito interessante dele aí na internet, um artigo que se chama Direito à Identidade Cultural. Primeiro, ele vai exprimir todos os fatores que formam a identidade cultural e depois vai falar sobre as questões legais, não só referentes ao Brasil, mas como toda a América, né, toda essa terra aqui que foi colonizada e cujos povos originários foram destituídos da possibilidade de serem quem são em paz. Desde o momento da invasão desse território até os dias atuais, os povos indígenas têm que lutar para terem direito de ser aquilo que sempre foram e devem sempre ser, originais de sua cultura. Então é isso, pessoal. Até! Olá, pessoal do canal Humanas Resiste. Estamos de volta para falar de fogo. Não. Do Nero. Não. Da população indígena que bota fogo na mata. Não. Nós estamos hoje passando um pouco da ideia que a mídia, que o governo atual, federal, tem exposto em relação às sociedades indígenas, populações tradicionais do Brasil. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer o que é a coivara.
A coivara ou roça de toco é uma tradição indígena de populações também ribeirinhas e de pequenos agricultores. No caso da população indígena, nem todas as sociedades indígenas do Brasil, que são muitas, adotam a coivara, mas este fogo é controlado, parte da mata em que se faz a coivara é podada e este terreno é muito pequeno. Esse fogo também é controlado por toda a população da aldeia indígena, da comunidade indígena que está envolvida no processo. Dessa maneira, esse território é limpo para a roça e depois de produção que é realizada de forma conjunta, ou seja, planta-se mandioca, planta-se milho, planta-se arroz, planta-se batata doce, planta-se diversas culturas. Depois da colheita da roça, do uso desse território, ele passa anos em pousio. O que significa isso? Significa que este pousio é justamente o período em que aquele território que foi utilizado para a agricultura indígena será recuperado. Passa por uma recuperação, né? Outra coisa a esclarecer é que esse território pequeno dentro das aldeias, dentro das propriedades indígenas, que são propriedades do Estado, sim, mas de uso e fruto da população indígena, conforme consta na Constituição Federal de 1988, não é feito todos os anos. A população utiliza aquele mesmo território para sua roça até o momento em que percebe que é necessário colocá-la em pousio para a recuperação. Essa técnica indígena, ela é estudada e versada em vários produtos acadêmicos, por exemplo, o Egon Schaden, de 1954, que veio ao Brasil estudar a população Guarani e que escreveu um livro sobre essa população e as técnicas de rotatividade de cultura agrícola e sobre o modo de produção dentro das aldeias. O problema mesmo é identificar que um presidente da República vai à Organização das Nações Unidas e diz que a população indígena e a população ribeirinha, bem como as populações agricultoras tradicionais da área do Pantanal e da Amazônia, é que tem provocado o aumento dos focos de incêndio no Brasil. Estranho. Primeiro, porque os dados do inimigo do governo, o satélite, indicam que o desmatamento na zona de áreas de proteção permanente que constam na Lei Ambiental do Brasil avançaram só neste ano 64%. E não foi a população indígena que desmatou. Foi o garimpeiro, foi o madeireiro, foi o fazendeiro que invadiu a área de proteção permanente e as áreas de demarcação indígena há muito já estabelecidas, reconhecidas por lei, reconhecidas como propriedades de uso e fruto de população indígena no Brasil, mas que não tem mais a fiscalização. Fiscalização essa que era feita pela FUNAI, alejada por este governo. Fiscalização essa que era feita pelo IBAMA, que está impedido de trabalhar. Fiscalização essa que era feita pelo INPE, que foi desmontado. Interessante é perceber também que desde o início da pandemia, a população indígena tem sofrido com o vírus, tal como nas décadas de 70 e 80, a população indígena dos
estados do Mato Grosso, dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás sofriam com varíola e sarampo. Há diversos estudos da etnologia e da antropologia no Brasil que vão afirmar o mesmo que os teóricos, tal como eu que pesquiso isso agora, populações indígenas tradicionais do Brasil, que o Covid-19 tem chego nas aldeias através dos próprios agentes de saúde contaminados e também do contato com garimpeiros e madeireiros que não deveriam estar na área que é dos indígenas, de uso e fruto dessa população. Não obstante, é possível que alguém que esteja do outro lado diga: ah, mas eles abriram para as atividades econômicas? Aos madeireiros? Aos garimpeiros? Não, não abriram não. Ah, mas eles têm contato com a população branca, os Juruá, como dizem os índios Guarani. Talvez. Mas como é que se explica índios isolados cuja nem a FUNAI mantém contato aparecendo contaminados pelo Covid-19? Como eu explico isso? Eu explico dentro do conceito de genocídio. Uma contaminação propositada para, como na campanha, efetivar o que foi dito. Nem 1 centímetro a mais para a população indígena e quilombola no Brasil. Pior ainda, um ministro do meio ambiente que durante uma reunião ministerial gravada por um outro ministro disse: vamos aproveitar a pandemia para abrir as porteiras. Aí está o resultado das porteiras abertas: o desmatamento crescente no Brasil, o genocídio da população indígena que sobrou de um genocídio iniciado no contato com os portugueses, um desrespeito total à Constituição Federal de 1988, onde os direitos da população tradicional, indígena, ribeirinha e outras está assegurado, como direito inalienável. Ou seja, um direito que nenhum representante tem de quebrar. Ainda mais um representante eleito por um processo democrático. Nós esperamos que a reflexão seja positiva para você e que nós, em breve, nos vejamos novamente. Um grande abraço.